programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Engie Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje nós vamos falar sobre novas legislações e administração de condomínios. Nossos convidados, Horácio Pro Medeiros, diretor da OCB e presidente do Ciabens, e Marcelo Valejo Marçaioli, advogado, sócio do escritório Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. Muito obrigado pela presença. Horácio, home office, barulho, obras, animais de estimação, crianças, que ensinamentos a pandemia deixou para os condomínios com relação à nova rotina de vida? É um prazer estar aqui novamente, obrigado pelo convite, o Dr. Marcelo Marçaioli Barroso. Na verdade, não teve grandes mudanças. A preocupação mais na pandemia foi com relação ao uso de máscara, utilização de máscara. Até recentemente agora nós tivemos uma consulta porque caiu a máscara. E uma condômina se indispôs com um funcionário sem máscara e trouxe uma legislação de 2020 que foi atualizada agora. Eu consultei o Sindedif e o SICOM, né? E não sei até se não consultei o escritório do Dr. Marcelo, uma vez que eles são os nossos advogados do sindicato, e realmente não havia obrigatoriedade. E ela usava um artigo lá, então veja que até hoje ainda com esse detalhe da máscara tem isso. O resto, os regulamentos internos, as convenções, elas já eram todas, né, reguladas, então o que houve uma circulação maior de pessoas, né? Houve também essa possibilidade de fazer as assembleias de formas virtuais ou híbridas, então a mudança foi mais nisso. Nesse quesito de barulho, de etc e tal, tem os regulamentos, tem as convenções, tem infração, a gente manda as cartas, aplica a multa. Então, isso ficou praticamente igual, eu diria. O que houve sim foi essa nova adaptação, mais pessoas dentro de casa, né? A pessoa com essa obrigatoriedade de máscara. Mas, enfim, eu acho que a rotina não alterou tanto, a não ser esse aspecto relativo à pandemia mesmo. Sem contar algumas curiosidades, né? Por exemplo, ontem o elevador parou no andar, deviam ter, sem brincadeira, uns 8 pares de tênis, sapatos das crianças, devia ter uma família grande, no meio do hall social. Quer dizer, isso é esquisito, mas eu acho que a convivência tem que ser... tem que minimizar o máximo possível uma boa convivência com todos, né? Marcelo, recentemente surgiu um novo ordenamento para definir os procedimentos para as assembleias virtuais e assembleias abertas em condomínios. O que tem de importante sobre essa nova legislação? Assim como você faz videoconferência, faz calls, você faria mais cedo ou mais tarde uma assembleia. A pandemia antecipou isso e agora vira letra de lei, né? Porque a gente estava muito baseado em jurisprudência, isso é ruim. Quando a gente precisa do judiciário para regrar, alguma coisa está errada. Então, é mais fácil você ter a letra de lei para não ter interpretações o tempo todo, etc. e tal. Essa lei, ela fala do formato, ela fala de possibilidade de convocação por meio eletrônico, que também é legal. Não é só a assembleia, é o edital, é o envio, é o e-mail, enfim. E coloca algumas regras. Por exemplo, a convenção do condomínio não pode proibir a assembleia virtual. O que, na prática, a gente sabe que não acontece. Por quê? As assembleias antigas não sabiam que um dia as convenções antigas, perdão, não sabiam que um dia ia existir uma assembleia virtual. Então, nenhuma convenção de condomínio fala de assembleias virtuais. Provavelmente, de aqui em diante, você que é construtor sabe disso, os novos prédios devem ter, claro, esse regramento.
Mas passado esse primeiro obstáculo, que é a não proibição, prever claramente no edital como vai ser o voto, como vai ser a participação, como é que o condômino que está remotamente ligado naquela assembleia, ele vai ter garantido tudo, voz, né? Repito, a votação, que é isso muito no caso, importante. Marcelo, de participação, no caso de assembleia híbrida, presencial e gente virtual, por exemplo, alguns condôminos de forma virtual, tem direito a voto, tem direito a opinar, não é isso? A lei prevê as duas situações, você pode ter totalmente virtual e você pode ter a híbrida também. Mas em ambos os casos, mesmo naquelas que são totalmente virtuais, você precisa prever como é que as pessoas vão votar e como é que as pessoas vão participar. E detalhe que é muito interessante é que você não pode usar de desculpa para dizer, olha, eu não participei, se você teve problemas de conexão. Ah, na minha cidade a Vivo derrubou toda a internet. A Assembleia não vai ser prejudicada por isso. Isso é texto de lei. Entendeu? Problemas de conexão, problemas de intermitência, problemas de inconstância na rede não podem ser lançadas para o condomínio como, olha, vai fazer outra, vou anular, não vai funcionar. Então, o que o condomínio precisa fazer é o seguinte, colocamos à disposição de vocês os meios, está aqui, o link precisa ficar claro, a plataforma precisa ficar claro, ou seja, o edital, Beto, eu acho que ganha muita força aí. Na Baixada Santista, especialmente nas regiões onde tem pessoas de mais idade, elas gostam de ir à Assembleia, mas eu acho que é algo que veio para ficar. Então, a metade aí dessa lei que mexe nos artigos 1353 e 1354 do Código Civil, ela fala disso. E a segunda parte é a questão das assembleias permanentes, né? As assembleias permanentes, elas são aquelas assembleias que você pode... Antigamente a gente fala assim, vamos deixar a assembleia em aberto. Isso já existe hoje, mas existe no ar. Não tem um regramento, agora tem um regramento. Então agora, o que você pode fazer? Chegou no final da Assembleia, não atingiu aquele quórum qualificadíssimo, o presidente coloca em votação se ele vai tornar a Assembleia permanente. Ou seja, ele abre a Assembleia e fala assim, vamos marcar para outro dia uma nova Assembleia para falar deste item. Então você continua a Assembleia daqui 15 dias? Pode ser. A lei fala que você tem que sair com data marcada, hein? Não é aleatório, não é a esmo. Então, você tem que sair com uma data para dentro dos próximos 60 dias para a próxima Assembleia. O legal, os votos daquelas seguem válidos. Então, se você teve 15 votos, já começa de 15. O que vier na próxima só agrega aquele placar. E também, mas tem uma coisa que é muito importante. Convoco só quem não veio ou convoco todo mundo de novo? Convoca todo mundo de novo. É ato assemblear renovado. Só uma pergunta que está fora até do escopo, isso vale para as entidades, por exemplo, como Casa da Esperança, outras assembleias de outras organizações, ou é especificamente para condomínio? Já existe algum regramento também para outras instituições aí da sociedade civil, mas eu acho que esta aqui ela pode balizar muitas outras coisas. Não tem por que o judiciário depois falar assim, não, só para isso, só para aquilo. Ele pode usar isso por analogia, até porque a analogia é um meio de prova no direito, né? A analogia também... o comparativo a ele é muito utilizado. Eu acho que isso pode ser muito saudável para muitas coisas. Muito bom. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. Hoje, nossos convidados, Horácio Prol Medeiros, diretor da OCB e presidente do Ciasbens. E Marcelo Valejo Marçaioli, advogado, sócio do escritório Marçaioli Advogados Associados. Estamos falando sobre novas legislações e administração de condomínios. Horácio, qual a atuação do Ciabens perante as empresas de administração de bens e condomínios, com ênfase na questão de código de ética e selo de qualidade da entidade? Então, Barroso, o que a gente sempre procura orientar, informar, divulgar na mídia, para que o síndico, quando vá contratar uma administradora, procure sempre uma administradora filiada ao Ciabens. Por que filiada ao Ciabens? Porque o sindicato ele está sempre atualizando com informações desses associados e tal. Para você ter uma ideia, há uma questão de uns 20 anos atrás, nós tínhamos cerca de 80 associados. Hoje nós temos 15.
É um número muito pequeno, mas só que esses 15 representam praticamente 60% da massa condominial de Santos. Então é bastante significativo. São 15, mas são os maiores. Então a gente fala o seguinte, por que a gente indica contratar um filiado do Seabense? Porque tem orientação jurídica do escritório Massaioli & Marsaioli, nós estamos volta e meia fazendo palestra, cursos, damos informações que são pertinentes ao condomínio para que eles se atualizem, conhecemos todos os diretores, né? Porque nós temos um código de ética entre nós, que é praticado, do respeita, né? Não há uma concorrência daquelas que a gente chama de leonina, que o cara joga o preço lá embaixo. Há um código de ética onde se respeita o preço, se perder, perde porque o outro apresenta o melhor trabalho. Então, o selo de qualidade Seabense, que está estampado nessas que são associadas, é uma referência para que o síndico, na hora de escolher, prefira essa que tem o selo Seabense. Você falou de síndico profissional, né? Eu queria saber como é que é a relação, né, do síndico profissional com as administradoras, né? Até porque, em alguns casos, por exemplo, no início do condomínio, a administradora é que apresenta, em alguns casos, o síndico profissional para ser escolhido numa assembleia. Como é que é essa relação? Olha, isso melhorou muito, né? Porque agora, por exemplo, a minha empresa lá, a OCB, né? Ela tem cerca de mais de 20 síndicos profissionais diferentes. Hoje está melhor a relação, eles estão pulverizando, ou seja, eu tenho síndica profissional lá, por exemplo, que trabalha com 5, 6 administradoras diferentes, né? Então, o que é importante é saber a experiência desse síndico, onde ele já trabalhou, onde ele prestou serviço, pegar referências, são muito importantes. Existem muitos síndicos profissionais, já existem empresas, né, profissionais de síndico, né? A minha empresa nunca indicou, eu procuro não indicar, para evitar o vínculo, porque se confunde um pouco. Se esse síndico profissional comete algum erro, parece que quem cometeu o erro foi a administradora e acabamos sendo destituídos, né? O inverso também é verdadeiro. O síndico pode indicar uma administradora e se essa administradora cometer algum erro, esse síndico também pode ser destituído. Então, eu acho que tem que manter separado, são coisas distintas. O sindicato de condomínio é o SICOM, eu acho que a associação de síndicos profissionais vai ser importante para eles se fortalecerem. Então, eu acho assim, a relação é boa e acho muito importante os síndicos profissionais, até numa ligação estreita com as administradoras, melhora a vida para o condomínio. Só queria frisar, até a participação do Marcelo, né? O síndico é totalmente responsável por absolutamente tudo que aconteça no prédio. O condomínio não pagou, o síndico tem que tomar providência. Aconteceu qualquer administração, esqueceu de efetuar, por exemplo, um pagamento de uma guia. O síndico é chamado à responsabilidade. Então, aquelas pessoas que se dedicam a ser síndicos, doam o seu tempo a ser síndico, eles estão assumindo uma responsabilidade enorme, porque, na verdade, o síndico é que fiscaliza, teoricamente, a administradora de bens, né, Marcelo? Você tem alguma coisa para... Claro, o síndico profissional, eu entendo que é uma tendência que vai ganhar muita força, isso se não dominar completamente o mercado. Primeiro porque a responsabilidade civil e criminal do CNPJ está nesse CPF. Está nesse CPF. No caso do síndico profissional, você ainda pode ter um CNPJ, você pode contratar uma empresa de síndico profissional e, claro, vai ter uma pessoa que vai estar à frente, mas é uma empresa. Mas toda a responsabilização recai sobre o síndico. Ele é o representante legal. O representante legal é aquele que responde perante a lei. Para que eu vou me candidatar a síndico? Para que a gente vai ficar procurando um síndico dentro do prédio? Se a gente pode pagar para ter um síndico com uma responsabilidade muito maior, com seguro de RC, seguro de responsabilidade civil de síndico, que é um negócio muito importante. E daí vem a importância do que o Horácio falou também. Não dá para se seduzir por preço nessas horas. Você precisa tomar muito cuidado no seu condomínio, então você precisa ver muita qualificação, você precisa ver, quando a gente fala o background, o passado desse síndico, não é só o passado curricular, porque currículo todo mundo consegue construir uma coisa ali, ou até maquiar um currículo, mas ver se ele tem patrimônio para responder, por exemplo, ele tem o que perder, ele vai ter como responder em juízo se ele causar um prejuízo. Então, ver as habilidades. Por quê? Eu fico muito preocupado. Eu lembro do boom imobiliário, você lembra melhor que eu, você constrói. O boom imobiliário, o corretor de imóveis virou a profissão da moda. Todo mundo ia tirar um Cresce e virava corretor de imóveis. Mas os bons corretores de imóveis sofreram muito com isso. Porque ficou uma profissão com muita gente sem uma qualificação apurada. Fazia um curso do Cresce, tirava o Cresce, mas não tinha experiência, não tinha nada, mas era algo que ele não precisava de uma faculdade. Depois veio, o Horácio conhece bem também essa área,
vieram os coaches. E todo mundo virou coach. E a gente conhece, eu sei porque eu e o Horácio fizemos alguns cursos juntos aí, o mesmo curso, a gente sabe que quando o coach é bom, ele é capaz, ele faz milagres. Mas também muita gente sem qualificação. O síndico profissional me dá essa impressão agora também que tem muito aventureiro. Muita gente, eu vou ser síndico profissional. Eu não tenho o que fazer, eu vou ser síndico profissional. E tem gente muito qualificada, muito boa no mercado. E quando o síndico é bom, ele economiza muito dinheiro. Ele se paga. Ele se paga. Lê do engano achar que um síndico profissional bom pode ser caro. Ele economiza muito dinheiro, ele potencializa o seu condomínio, ele implanta novidades, ele é muito antenado com a mudança de legislação. Por exemplo, a gente acabou de falar de Assembleia Virtual e Aberta, um bom síndico profissional já tem isso na ponta da língua. Então, tudo isso tem que ser avaliado, mas é uma tendência que eu não vejo como a gente ir para trás, porque as pessoas de menos a menos querem se comprometer. E os problemas de condomínio, eles não param. Cada vez maiores, né? As pessoas Desde o salto que bate no apartamento de cima, até os sapatos na porta, até o cachorro que faz xixi pelo prédio. Não, tem de tudo. E as pessoas querem hoje, existe uma tendência muito grande, o Horácio deve saber isso, por causa da quantidade, de centenas de condomínios que ele administra. As pessoas querem que o síndico e o condomínio resolvam o problema particular entre elas. Então, o condomínio, além de todos os problemas condominiais, ele se tornou um mediador de conflitos privados. Isso mesmo. E isso é o complicador. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos falando sobre as novas legislações e administração de condomínios. Nossos convidados, Horácio Pró Medeiros, diretor da OCB e presidente do Ciabens, Marcelo Valejo Marçaioli, advogado, sócio do escritório Marçaioli e Marçaioli Advogados Associados. Horácio, vivemos um período de crise ainda, né? Com vários setores da economia ainda saindo aí daquela crise profunda, né? Como está a questão da inadimplência dos condomínios? Olha, ela realmente no início da pandemia ela deu uma crescida, agora ela já deu uma equacionada. O meu escritório gira em torno de 8% de inadimplência, mas temos condomínios com 20% de inadimplência, que é bastante significativa, mas realmente assustou no início, porque a pandemia pegou a todos de surpresa, muitos perderam emprego, muitos tiveram seus ganhos muito reduzidos, fecharam seus comércios, então isso impacta diretamente o pagamento do condomínio em dia, né? Então, o que acontece é que hoje deu uma equilibrada, né? Eu acho que o condômino percebeu que não pagar condomínio impacta direto o patrimônio dele, porque ele responde com o apartamento dele, caso não venha a pagar o débito. Então, hoje há uma preocupação muito grande. Então, hoje, na média, eu até tenho uma informação a nível de Brasil que a inadimplência está em torno de 8% a 10%, o que é bastante tolerante e aceitável, principalmente em Santos, que a gente tem aquele fundo de reserva de 10%, que é uma característica de Santos e foge um pouco do resto do Brasil, mas esses 10% acabam bancando esses 8% a 10% dos inadimplentes. Então está bem aqui, mas tem casos em que o condomínio está a mais de 20%. Esses casos são preocupantes e tem que ser atuado em dia direto. Eu já acho 10% um valor bem considerável, né? Marcelo, e aí, que atitude tomar em relação jurídica a esse condomínio inadimplente? Olha, primeiro, Roberto, acho assim, o judiciário tem que ser o último porto. Pois então, fica difícil pagar, né? O que é muito importante hoje, houve uma inovação aí no mundo dos leilões, que é o bem de família. O bem de família, existe uma proteção na lei brasileira que diz o seguinte: o bem de família é aquele único imóvel que a família tem para residir. Nesses casos, você não pode penhorar. Entretanto, há exceções. Uma delas é a dívida condominial, ou seja, você não salva. E existiu uma dúvida, é o seguinte: quando você dá o imóvel, quando você é fiador de uma locação, também não protegia. O teu bem de família também era penhorado e ia leilão. Existiu uma dúvida, mas e se a locação for comercial, ela não for residencial? Também é penhorável? O Supremo Tribunal Federal recentemente entendeu que é penhorável sim. Houve uma dúvida, ou seja, quem dá o imóvel
Quem dá o imóvel não, vou dizer, quem presta o nome, melhor ainda, quem é fiador, tem que estar ciente que vai poder perder o imóvel. Agora, nessa linha, seguindo, qual é o caminho seguinte da penhora do imóvel, Beto? É isso que a gente tem que ver. O caminho seguinte é você levar o imóvel a leilão. O leilão, antigamente, quando eu comecei a advogar, 27 anos atrás, quase, a gente ia lá no fórum, no átrio do fórum, o oficial gritava, quem compra, quem dá mais, qual é o lance, isso era muito bacana, plasticamente era uma beleza ver aquilo. Mas hoje é pregão eletrônico. Abre o leilão na internet, você vai no seu notebook e dá um lance, fica esperando só alguns dias e vai dando lance. Só que os leilões, as avaliações dos apartamentos penhorados, primeiro que elas já não são altas. E na segunda praça de leilão, você pode comprar por 60%. Então você vai comprar um apartamento que vale a 1 milhão, ele é avaliado já abaixo, 800 mil, 750 mil. Ele sai por 60%, ele sai por 400 mil reais numa praça de leilão. Então hoje, o que a gente está percebendo é que existe um caráter pedagógico no leilão. O leilão ensina. E o devedor de condomínio, ele precisa estar ciente disso. O seu imóvel irá a leilão, você vai perder sua moradia. E dependendo do tamanho da dívida, você perde a moradia e não fica com nada. Se a dívida for menor, você ainda fica com o resultado do leilão, com o saldo, o que sobrar na conta do juiz, ele manda levantar em seu nome. Mas eu acho que isso é muito pedagógico. As pessoas têm tido um pouco mais de medo, como é nos Estados Unidos, como é na Europa. Por que você faz as coisas corretas no hemisfério norte? Porque você tem medo. Não tem outra, não é porque ninguém é mais civilizado que ninguém, mais inteligente que ninguém. Eles têm medo, a punição é eficiente, a punição é severa. Então, aqui no Brasil, o que faltava era isso. O pregão eletrônico trouxe isso nos leilões, trouxe isso. Com a construção civil no Brasil, ela não para jamais, ela segue. Às vezes, algumas pessoas que têm um capital sobrando, eles veem o leilão como investimento. Não é como quem compra no leilão, não compra muito para morar, compra para investir. O ideal seria realmente o acordo para evitar. Nós temos 30 segundos, Horácio. Quais as novidades e conveniências, tecnologias que vêm sendo aplicadas para minimizar os custos dos condomínios? Já falamos aqui das assembleias virtuais ou híbridas, né, que são feitas online, e também hoje tem muita portaria virtual. Hoje existem portarias, inclusive, que você toca a campainha e aparece no monitor uma menina lá do outro lado para abrir a porta, te identificar. Isso minimizou custo, muita gente está fazendo, né? O pessoal do Sindicato dos Empregadores não gosta muito, mas é uma diminuição de custo bastante grande. Então, em termos de modernização, tem aparecido esses condomínios, né, modernos agora, com ampla gama de recursos, né? Hoje tem os apps, né, que você marca o churrasqueira, marca a piscina, marca a festa. Hoje está muito fácil, isso diminuiu bastante os custos. Isso aí. Bom, chegamos ao final do nosso programa. Quero muito agradecer a presença do Horácio, do Marcelo, meu amigo pessoal, nosso advogado também nas nossas causas. Quero agradecer muito a audiência do nosso telespectador. Dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Ingeplus Construtora e Incorporadora.